A gente atravessa pontes todo santo dia, não é mesmo? E claro, a gente confia que elas são seguras. Mas o que garante essa segurança? Por trás de cada travessia segura existe um trabalho que a gente quase nunca vê: a inspeção preventiva. Hoje, a gente vai mergulhar na ciência que busca evitar desastres antes mesmo que eles tenham a chance de acontecer. Bom, a base para nossa conversa de hoje é um projeto de intervenção muito importante chamado Fortalecimento da Fiscalização Preventiva de Pontes, Capacitação e Protocolos para o Corpo de Bombeiros. Ele foi escrito por Lucas Xavier Silva Costa, com orientação da professora Ana Maria Stefan, e faz parte da especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. Um trabalho concluído em 2025. Isso só mostra o compromisso da universidade em formar profissionais realmente capacitados para proteger a sociedade. Então, qual vai ser o nosso caminho? Primeiro, a gente vai entender o cenário da segurança de um jeito mais amplo. Depois, vamos fundo no risco que se esconde nas nossas pontes. Em seguida, a gente identifica onde está a falha na fiscalização, conhece uma proposta para resolver isso e, por fim, entende por que prevenir é sempre, sempre a melhor saída. Vamos começar então pelo primeiro ponto, um estudo sobre segurança. Para a gente entender o problema específico das pontes, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar o quadro geral. O mundo todo está mudando o jeito de lidar com desastres. A gente está saindo daquela mentalidade de só reagir à crise para uma de agir antes. E a grande referência para essa mudança é o tal do Marco de Sendai. Pensa nele como um acordo global que basicamente diz para os países: olha, vamos focar em reduzir os riscos. A ideia central é muito simples. Não espere o desastre acontecer. É preciso agir antes, investindo em treinamento técnico e fazendo as equipes de segurança conversarem e trabalharem juntas. Certo, mas como essa ideia de prevenção se aplica a um problema bem concreto aqui no Brasil? É aí que a gente entra na segunda parte, o risco oculto das nossas pontes. A gente vai ver o tamanho real de um perigo que faz parte do nosso dia a dia. A pergunta que o estudo coloca na mesa é bem direta e, olha, é preocupante. Qual é o verdadeiro estado das pontes no Brasil? E os números que vêm por aí são, sinceramente, mais alarmantes do que a gente imagina. Mais de 11 mil. Pensa nesse número. Essa é a estimativa de pontes em condições precárias espalhadas pelo país. Quem diz isso são pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um número que, sem dúvida, exige atenção imediata. E a situação é tão séria que é confirmada por várias fontes. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o famoso DENIT, apontou em 2023 que mais de 700 pontes federais estão em estado crítico ou ruim. E a Universidade Federal do Rio de Janeiro vai além. Além da estimativa das 11 mil pontes precárias, eles dão um alerta. Cerca de 42 mil dessas estruturas já passaram dos 50 anos de idade. E com essa idade, a manutenção precisa ser muito rigorosa. E esses números não são só estatística, né? Eles viram tragédias reais. Em 2018, todo mundo viu o desabamento do viaduto na Marginal Pinheiros, em São Paulo, que escancarou falhas graves de manutenção. 4 anos depois, em 2022, a queda de uma ponte lá no Amazonas causou mortes e deixou um rastro de destruição na vida de muita gente. Isso tudo nos leva para a terceira parte do nosso papo, a tal da lacuna na fiscalização. Com um problema desse tamanho, a gente se pergunta, onde é que o sistema está falhando? O estudo que a gente está analisando hoje aponta para uma fraqueza bem no centro de tudo. E aqui está o X da questão. O pessoal que está na linha de frente, o Corpo de Bombeiros, muitas vezes é chamado para fazer essas vistorias. Só que tem um porém. Eles não têm o treinamento técnico específico, nem seguem protocolos padronizados para fazer uma inspeção preventiva de pontes que seja realmente eficaz. E a diferença entre o que acontece hoje e o que seria o ideal é gigante. Hoje, a inspeção muitas vezes se baseia num treinamento mais geral, o que pode levar a decisões que não são tão precisas. O ideal, que o estudo propõe, é uma atuação com capacitação técnica especializada, seguindo protocolos bem claros e alinhados com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que dizem direitinho como fazer. Ok, então o problema foi identificado. E agora? Bom, é aí que a gente entra na quarta parte, a proposta de intervenção. O legal desse projeto é que ele não só aponta a falha, ele apresenta uma solução concreta, baseada em estudo, para resolver a questão. O objetivo principal é bem direto: criar um protocolo de treinamento técnico e formação contínua para os bombeiros. O foco é duplo:
Por um lado, qualificar a fiscalização preventiva e, por outro, fazer com que a Defesa Civil, os engenheiros e os órgãos de infraestrutura finalmente conversem e trabalhem juntos. E como fazer isso na prática? O projeto quebra essa missão em 3 objetivos. Primeiro, definir o que é essencial saber para fazer uma boa inspeção. Segundo, analisar todas as leis e normas técnicas que já existem. E terceiro, criar um plano de treinamento que nunca para e que estimule essa cooperação entre todo mundo. Esse fluxograma aqui na tela ajuda a gente a ver como a proposta foi bem pensada, bem estruturada. O processo todo incluiu pesquisa de livros e artigos, coleta de dados, entrevistas, análise do que é feito hoje e, o mais importante, a validação de tudo isso com profissionais que já estão na área. É a ciência sendo aplicada diretamente para melhorar a gestão pública. E agora a gente chega na quinta e última parte, que amarra tudo e mostra por que isso importa tanto. A ideia que fica é: prevenção salva vidas. Vamos ver o impacto de agir antes que o problema aconteça. Se uma proposta como essa fosse para frente, os benefícios seriam enormes, um atrás do outro. Infraestrutura mais segura para todo mundo, menos risco de desastres e bombeiros mais confiantes e eficazes no trabalho deles. Significaria também identificar os problemas antes que eles virem tragédias, colocando o Brasil no mesmo nível das melhores práticas de segurança do mundo. No fim das contas, a reflexão que esse estudo deixa no ar para a gente é a seguinte: quantos desastres podem ser evitados quando a gente deixa a ciência guiar as nossas ações? A resposta para essa pergunta pode ser a diferença entre a segurança e a tragédia para milhares de pessoas. Para concluir, fica muito claro o valor de um trabalho acadêmico como este. Ele não só aponta o dedo para o problema, mas oferece uma solução que é viável e fundamental para a segurança pública. Tudo isso ao defender uma abordagem mais técnica e, acima de tudo, preventiva. E um aviso importante. Este conteúdo que apresentamos é uma síntese automatizada que foi criada com o apoio de inteligência artificial, baseada inteiramente no trabalho acadêmico que a gente acabou de discutir. E olha, para que um conhecimento tão importante como esse chegue a mais gente e ajude a proteger mais pessoas, o apoio de quem nos acompanha é fundamental. Siga o nosso canal, curta este conteúdo e compartilhe. Muito obrigado pela atenção